Então vamos continuar a minha história, o que deu errado na minha vida sentimental. E eu me separei, né? Eu tive que aceitar a separação. Com essa aceitação que eu iria me separar, eu me senti derrotada, fracassada, me senti muito mal. Mas eu procurei uma palavra rema. O que é palavra rema? É uma palavra, é uma coisa que te impulsiona, que te dá esperança, alguma coisa assim. E me veio esse versículo, porque assim, na verdade, na minha juventude, o meu pai sempre falava que a gente tinha que pedir sabedoria para Deus. Então a nossa oração era sempre pedir sabedoria. E na minha juventude, me ensinaram muito a ler provérbios. Eu falei, gente, eu não sou burra, pra que ficar me indicando o livro de provérbios? Vocês acham que eu sou burra? Eu ficava brava. Mas foi todo mundo que conversava comigo me indicava esse livro, Provérbios. Eu falei, tá, tudo bem, eu vou começar a ler. E foi na minha depressão, quando eu separei, eu lembrei desse versículo que eu tinha lido em Provérbios, que tá escrito lá em Provérbios, Provérbios 24, versículo 10, está escrito assim: se te mostras fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então, assim, eu falei, minha força não é pequena. Eu vou me mostrar forte, porque se eu me mostrar fraco, é porque a minha força é pequena. E continua o versículo: se tu deixares te livrar os que estão sendo levados. Então, esse versículo está falando assim, ó, se a gente se deixar levar, como os outros que estão sendo levados, não, a gente não tem que deixar se levar. A gente está falando assim, ó, se tu deixares de te livrar, tu tem que se livrar, entendeu? Tem que se livrar, não pode deixar ser levado como todo mundo está sendo levado. Então, esse versículo foi a primeira coisa que me veio à mente e foi minha palavra rema. E aí vem aquele trajeto, né? Eu escrevi aqui para mim não esquecer a primeira coisa que eu busquei. Como eu fiquei com depressão, eu passei a ter alguns sintomas da depressão, desmaio, eu tinha tontura, tinha outras coisas, não tinha vontade para nada, tal. E eu ainda tinha uma filha para cuidar, então eu tinha que me obrigar. A minha mãe não morava perto, não tinha ninguém para me cuidar da minha filha, era eu e mais eu. Então, a minha sogra também já tinha deixado claro que ela não cuidava de neto. Então, assim, depois ela ajudou, ela ficava com ela. A gente negociou, né? Final de semana e tal. Aí depois a gente negociou. Depois ela até quis, porque ela viu que daí eu ia pra longe, né? Então, ela não queria ficar longe da neta. Então, ela veio negociar comigo pra gente ter para ela ter esse contato com a neta. E então daí eu busquei, eu tava, é tanta coisa, né, que a gente até se perde. E aí eu fiquei com depressão, e aí o primeiro médico que me atendeu foi um clínico geral, porque eu tava com sintomas da depressão, mas eram sintomas no corpo. E daí o clínico geral me atendeu acho que várias vezes, eu tive várias consultas. E aí ele falou bem assim, ó, eu vou te mandar para um lugar, porque o teu estágio está totalmente avançado. E aí ele me deu o endereço do lugar e mandou eu ir visitar. E até o remédio que ele mandou era de taxa preta lá, me mandou eu buscar nesse lugar. E daí eu fui buscar nesse lugar.
E era um lugar assim, sabe? Eu acho que era um manicômio, só pode, porque lá tinha um monte de gente assim, meio que perturbada, sabe? Pessoas que estavam em tratamento. E daí eu comecei a ver aquelas pessoas bem perturbadas, angustiadas. Tinha pessoa até com né, camisa de força, assim. E eu acho que o médico, ele quis me impactar, sabe? Ele até me mandou para esse lugar, até para mim ver. E daí, quando eu voltei, eu tive outra consulta com ele e ele falou bem assim, ó, tu fosse buscar o remédio lá, se você não melhorar, não mudar o teu pensamento, você vai para esse lugar e eu vou te dar uma semana para você melhorar, para você. Ele falou assim, ó, começa a visitar pessoas que você gosta, começa a ver pessoas que você gosta, que sabe que gosta de você, que te quer bem, começa a ver essas pessoas. Ele perguntou pra mim o que eu gosto na vida, o que eu amo, o que eu gosto de fazer, eu falei que eu amava minha filha, eu falei que eu gostava de ir no shopping, de visitar minha tia. Aí ele falou assim, então vai fazer isso. Então, o primeiro passo é buscar ajuda. Seja em psicólogo, seja em médico, ou num pastor, ou num conselheiro, ou num alguma coisa, buscar ajuda. Segundo passo é se esforçar, né? Se esforçar para sair daquele ambiente. Visitar pessoas que você gosta, conversar com pessoas que você gosta, visitar, ir para pessoas. Terceiro passo, é isso que eu falei? Tô meio perdida agora. Terceiro passo, não, eu falei primeiro, segundo, terceiro, se arrumar, sair com as amigas. Então, assim, era uma coisa que eu não fazia mais, porque assim, eu já tava, eu não me arrumava, não, eu já tava, assim, então, eu comecei a me arrumar, a sair com as amigas. Na verdade, na época, quando a gente se separa, eu, no meu caso, eu tinha minhas amigas que eu andava antes porque quando a gente parece que a gente se une a uma pessoa, a gente esquece dos amigos, esquece de todo mundo, né? Então eu não visitava tanto as minhas amigas quando eu estava casada, quando eu estava junto com o pai da minha filha. Mas daí eu comecei a lembrar das minhas amigas antigas, que a gente mantinha contato, mas quando eu fui morar junto com o pai da minha filha, eu não tinha tanto mais contato. Aí eu lembrei delas, eu fui atrás dela, fazer o quê? Se humilhar, né? Aí eu fui atrás das minhas amigas, graças a Deus eu tenho essas amigas até hoje. Então, assim, eu ia muito na casa da Renata, que era minha amiga antes. Então a gente conversava bastante. E eu era manicure, eu tinha uma cliente também que a gente era mais ou menos a minha amiga assim. Então ela me convidava para sair, então assim, ela ia num clube lá que tem música ao vivo e tal. Então assim, esses ambientes mais tipo que você não consegue estar pensando em nada, não consegue estar, você tá sempre distraída, né? Tipo, lá tinha música, você podia cantar a música. Então lá me ajudava muito assim a esparecer um pouco. E daí eu me arrumava bem, daí a gente vê que outras pessoas olham pra gente e acham a gente bonita. E então isso me fazia bem também. E no shopping, eu adorava ir no shopping. Eu gostava de ir no shopping para ver as roupas, para ver as coisas, para ver as novidades. Então isso me distraía bastante também. Só que também eu adquiri um probleminha, porque daí eu queria comprar, né? Então, assim, às vezes, depois disso, eu adquiri um probleminha que quando eu tava triste, a gente nunca tem amiga pra sair toda hora, né? Então, assim, às vezes eu que tava triste e tal, aí eu pegava, ia pro shopping, comprar as coisas, comprar roupa, tá? Acabava me endividando, mas eu gostava também de fazer isso, mas não aconselho ir por esse caminho, porque a gente acaba se endividando.
Quarto, não falar muito sobre o ocorrido. Porque assim, ó, tu já falou lá no começo, já falasse com Deus todo mundo, já chorou bastante, já coisou. Então agora é uma nova fase. Então, assim, já falou tudo que tinha que falar, então agora não fala mais sobre o ocorrido e nem procura dar. Justificar por que você está indo no shopping, por que você está feliz, por que você está se arrumando, por que não sei o quê. Porque as pessoas perguntam. Eu lembro que uma amiga minha falava bem assim, uma parente minha falava bem assim: ai, como você é dura de coração, Raquel. Ele fica te pedindo para voltar e não sei o que, e você diz não, não. Você tem uma filha com ele, não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que, volta, é melhor com ele do que sem ele, é melhor, sabe? E daí eu queria seguir em frente, não queria voltar atrás. Eu sabia que não tinha solução, não tinha. E eu via que ele não queria voltar comigo para mudar ou para fazer alguma coisa assim. Não, ele só não ele parecia que ele não acreditava que eu era capaz de separar e seguir minha vida. Então, assim, ele queria estar comigo, estar com outros, estar com mais, sei lá, viver a vida dele como ele sempre viveu. Mas eu não queria mais isso. Eu queria formar uma família, eu queria ter uma vida mais tranquila, eu queria saber o que eu esperava pela frente. Dele eu não sabia, eu tinha uma insegurança total, eu não sabia que horas que ele ia chegar, eu não sabia nada da vida dele, eu vivia totalmente insegura, às vezes não sabia se ele estava bem, se estava mal, se chegava de madrugada, se não chegava. Então eu queria paz na minha vida. E eu queria um relacionamento que me trouxesse isso, paz. Então, sexto passo, tenha fé. Tenha fé e tenha paciência. Como eu disse, eu pedi para, lá no início, no outro vídeo, no final, eu parei ali onde eu falei que eu pedi para Deus tirar do meu coração. Eu me ajoelhei e pedi para Deus, sim, Deus, tira do meu coração. Tira do meu coração esse sentimento, esse amor, essa paixão, não sei o que é, Deus, tira do meu coração, porque me traz muito sofrimento. E eu falava isso com muita dor no coração, porque eu gostava dele, eu queria que desse certo. Mas eu tinha que pedir para Deus tirar do meu coração para me conseguir prosseguir. Porque eu não queria voltar atrás. E aí Deus demorou 2 anos para tirar do meu coração. Então, assim, às vezes a gente tem que ter paciência, porque às vezes a gente pede para Deus uma coisa e Deus não faz imediatamente. Deus não faz imediatamente, porque Deus tem outras coisas para nos mostrar, para nos ensinar, para coisa. Gente, a gente está debaixo da mão de Deus, e é melhor estar debaixo da mão de Deus do que de estar desamparado, porque Ele é o nosso melhor amigo e Ele sabe muito bem o que fazer. E para mim, eu levei 2 anos para esquecer o pai da minha filha. A ponto dele chegar assim, ele falou, eu vou casar, eu vou não sei o que, tudo bem? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. Tipo, não me se importar com nada, nada, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, o que ele... Não, ele se tornou meu amigo, eu quero muito bem ele é o pai da minha filha, mas assim, eu não tenho sentimento de conjugal com ele, eu não tenho sentimento nenhum com ele. Então, assim, aquilo Deus tirou totalmente, eu fiquei totalmente limpa, meu coração, meu sentimento, não lembro de nada. Tanto é que se eu tentar falar do que aconteceu, eu lembro sim, eu lembro, mas assim, aquela dor eu não sinto. Então, assim, Deus tirou totalmente do meu coração. E prossegui, né? E foi o que eu fiz. E é isso. Então, eu vou ler lá de novo o versículo, porque foi o versículo que foi a palavra rema. Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te deixares livrar os que estão sendo levados,
Então, assim, o que te deixarem, se tu deixares te livrar os que estão sendo levados. Então, assim, a gente tem que livrar daquilo que está nos levando para o buraco. A gente tem que se livrar disso. Porque se deixares levar, como os outros estão sendo levados, é possível que você nunca mais se levante. Então, assim, ó, não pode deixar a força ficar pequena. Tem que ter uma força muito grande para dar a volta por cima e ter fé. E outra coisa muito boa também, ir para a igreja, buscar Jesus, mas assim, não ir buscar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ir buscar essa fé, entendeu? Mas não buscar essa fé, tipo assim, eu vou lá para buscar um milagre, eu vou lá para buscar uma corrente, fazer uma corrente, buscar um milagre. Não. Ir lá, tipo, uma reunião assim, que você vai louvar, que você vai ouvir a palavra de Deus e vai sem compromisso, somente para ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, ou falar dos louvores, cantar dos louvores, falar palavras bonitas para Deus. Então isso também faz muito bem. Então, tchau, muito bem, muito obrigado. E espero que eu tenha feito ser entendida. Porque eu falo assim, às vezes eu não sei se você entendeu, se você não entendeu. Mas, qualquer coisa, fica com Deus e tchau!